Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Veja só, ouvindo o programa de rádio do interior da Paraíba, uma pergunta de um ouvinte me chamou a atenção. Em meio aos debates, e às especulações sobre a possibilidade do aumento do Auxílio Brasil, para R$ 600, que possivelmente no governo Lula terá o nome novamente, de Bolsa Família, e a possibilidade de se conceder um bônus de R$ 150 para mulheres, mães solteiras que tenham criança até certa idade. Então, em meio a toda essa discussão, a ouvinte perguntou: e para quem trabalha, o governo terá qual benefício? Fará qual benefício para quem trabalha? A pergunta dela é uma pergunta inteligente, uma pergunta fundamental. Por quê? Porque se os governos no Brasil vêm desde longas datas com essa política de assistencialismo, que é uma política pública importante, que não é uma política socialista, podemos dizer assim, é uma política de, vamos dizer assim, de cariz intervencionista, própria de estados sociais que buscam fazer com que existam políticas de benefício às pessoas mais pobres. E esses benefícios visam justamente o quê? Tirar as pessoas de situação de miséria para que elas possam alcançar a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho posteriormente. Só que no Brasil passou-se a ter muitos caronas que nos Estados Unidos são chamados free riders, que são aquelas pessoas que, metaforicamente, elas tiram proveito de políticas públicas para se beneficiar quando não deveriam ser beneficiados. Tudo bem, nós temos que aferir isso, nós temos que verificar isso. A questão é que todo e qualquer benefício estabelecido pelo Estado como política pública tem que ter a precedente fonte de custeio. E a fonte de custeio vem do orçamento. O orçamento, do ponto de vista financeiro, é formado com recursos obtidos pelos tributos. Os tributos que são impostos, contribuições, taxas, que são, na verdade, cobrados de quem? Do cidadão que produz. Então, é um sistema de transferência de renda do cidadão que produz para o cidadão que não tem possibilidade de produzir, não está produzindo, e coloque no meio os muitos caronas que acabam se acomodando e pegando, vamos dizer assim, carona nas políticas públicas. A questão é que no Brasil não se criou uma porta de saída para que essas pessoas que são beneficiadas com essas políticas públicas possam sair dessa situação de dependência do Estado para galgar, vamos dizer assim, uma posição em que elas mesmas poderiam ser responsáveis pela sua própria prosperidade, em maior ou menor grau, porque obviamente nós podemos entender que nem todos estão habilitados para ter uma vida próspera numa economia aberta, mesmo que tenha muitas oportunidades, mas nós sabemos que existem fatores de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem técnica, que nem todos terão a mesma vida e o mesmo patamar financeiro. A questão é, voltando à pergunta da ouvinte, e para quem trabalha, qual será o benefício do governo? Para quem trabalha, o governo não vai dar benefícios. Deveria. Por exemplo, considerando a faixa diferenciada de renda de vários trabalhadores assalariados, criar benefícios para que ele não sofra uma maior carga tributária. Para quem gera emprego, por exemplo, que são trabalhadores, mas que no caso são empreendedores, geram emprego. Poderia haver uma reforma tributária, poderia haver mais benefícios para essas pessoas se sentirem mais estimuladas a gerar mais emprego e, no caso, possibilitar uma espécie de inclusão social, não por política pública apenas, mas inclusão social via mercado. Porque quando se fala em inclusão social, só se pensa nas possibilidades que se tem por parte do Estado de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, de miserabilidade. Mas nós temos que entender que o mercado também proporciona acesso a bens produtivos através do quê? Da possibilidade de empregar mão de obra remunerada, e essas pessoas podem obter êxito fazendo com que, com a sua própria renda, possam se colocar, vamos dizer assim, no mercado produtivo e consumir, e claro, se sustentar através da sua própria força de trabalho. Nós não vamos nem aqui adentrar questões previdenciárias e outras mais, mas nós temos que entender que os programas sociais podem ser importantes, eles são importantes sim, especialmente em situações emergenciais, como aconteceu, por exemplo, na pandemia recente, em situações em que
nós temos, e claro, considerando todas as circunstâncias, que são circunstâncias que decorrem de uma tradição no Brasil burocrática, que acabou, por exemplo, prometendo tirar pobres da miséria desde 1930, desde a era Vargas, e isso, na verdade, vem sendo apenas reproduzido de governo a governo. No estágio atual do Estado brasileiro, nós temos apenas uma espécie de Estado novo melhorado, né, considerando todos os avanços do ponto de vista da economia, mas ainda é um Estado gigantesco, burocrata, intervencionista, e mesmo que exista, às vezes, até boa intenção de políticos de beneficiar as classes menos favorecidas, de tirar as pessoas da miséria, o problema é que quando o Estado cria um aparato de burocracia, de servidores, de estatais, né, para possibilitar justamente o implemento de políticas públicas, acaba havendo muito desvio de finalidade, acaba havendo corrupção. Infelizmente, o Brasil não criou mecanismos para evitar justamente o desvio de recursos de políticas públicas, como também até de serviços essenciais como educação e saúde. Não é à toa que a primeira preocupação de prefeitos municipais, né, quando se elegem, são duas, basicamente. Né? As primeiras preocupações são duas: ter a maioria na Câmara, para não sofrer processo de impeachment, né? E escolher o secretário de saúde. Por quê? Porque é um serviço de vital importância que recebe muito recurso público. Infelizmente, o Estado não tem condições de fazer uma fiscalização mais rigorosa sobre o uso correto, adequado, né, e sem desvio do recurso de saúde. Quantos e quantos secretários de saúde, né, e prefeitos municipais foram afastados dos cargos por conta de desvios de verbas da saúde, né, ou então foram obrigados a devolver dinheiro público por conta do emprego irregular de verbas públicas. Então, a questão é toda essa. Nós temos um Estado que promete muita coisa, né, e com um sistema de transferência de renda, tirando de quem produz para quem não tem possibilidade de produzir, ou às vezes até quem não quer produzir. E como o Estado, na verdade, vai beneficiar aqueles que produzem? É bom a gente pensar nisso. Por quê? Porque se o Estado vai dar benefício para pessoas mais pobres, que estímulo as pessoas que produzem terão para continuar trabalhando, gerando emprego, né? A não ser algo que seja de ímpeto próprio, que ela busque prosperar e que de alguma forma fale dentro de si, que aí não tem nada a ver com política, é uma questão mais íntima, pessoal, até podemos dizer, até metafísica, né? De que aquela pessoa falar para si mesmo: eu não quero depender do Estado, eu não quero depender do governo, eu quero produzir, mas eu não quero que o Estado me sacrifique. Essa é a ideia central. Um abraço a todos e até lá.